Olá! Agora nós vamos iniciar um novo estudo. Nós vamos passar a estudar o livro de Hebreus. Será um estudo muito interessante. Ele será baseado no livro do pastor Augustus Nicodemos, o estudo da carta aos Hebreus. Nós vamos fazer nesse vídeo as considerações iniciais sobre essa carta. É uma carta peculiar, bastante diferente dos demais livros da Escritura Sagrada. Nós não temos nela condição de definir quem é o seu autor, nós não temos condição de definir quando ela foi escrita, nós não temos condição de definir o gênero literário dela e nós não temos condições de definir as circunstâncias reais que envolviam aquele momento da redação dessa carta ou desse sermão. Isso nós vamos avaliar ao longo do estudo da carta aos Hebreus. Seja bem-vindo, vamos iniciar. Falando sobre a autoria dessa carta, é muito difícil a gente afirmar com certeza quem possa ser o autor. Há uma tendência muito comum das pessoas dizerem que o autor da carta aos Hebreus seria o apóstolo Paulo, mas nada pode confirmar essa informação, né? De fato, a carta ela não apresenta declaradamente o nome do autor, como nas epístolas de Paulo ele se apresenta aos seus leitores. Eu, Paulo, da parte do Senhor Jesus Cristo, eu, Paulo e Timóteo, né? Ele normalmente se apresenta. Nessa carta não há uma apresentação. Então não se pode afirmar com certeza a autoria. Também não se pode afirmar com muita certeza a época em que esta carta foi escrita. Mas essa dúvida da autoria já existia lá no tempo da literatura patrística, que é a literatura dos pais da fé, da formação da igreja. E um dos teólogos da ocasião, do século III, Orígenes, ele disse, quanto à autoria de Hebreus, só Deus sabe. Isso já lá no século III. Então, desde sempre há essa pergunta: quem escreveu Hebreus? Mas não se sabe. O importante é que ela atende aos requisitos para ser considerada um livro canônico. Ela está dentro dos livros canônicos. A carta pode ter sido, há especulações, que ela possa ter sido escrita por Paulo, por Barnabé, por Apolo, por Clemente, por Lucas e até por mulheres, como poderia ser o caso da Priscila ou o caso até mesmo da mãe de Jesus, Maria, né? Mas, como eu disse, ninguém pode afirmar com convicção quem escreveu essa carta, né? No versículo 2, versículo 3 do capítulo 2, o autor de Hebreus ele fala que a carta, o evangelho, foi comunicado a ele por aqueles que haviam recebido do Senhor. Então nós podemos por aí afirmar que o autor de Hebreus ele não recebeu o evangelho do Senhor, mas ele recebeu daqueles que ouviram do Senhor. Já Paulo, por exemplo, que é um dos autores cogitados para esta carta, ele afirma categoricamente que ele recebeu o Evangelho de Jesus Cristo diretamente do Senhor. Isso está lá em Gálatas 1,12. Ele cita que recebeu pessoalmente quando ele estava a caminho de Damasco e que viu a presença do anjo do Senhor. E então o Senhor lhe falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? No caso, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões, né? O próprio Paulo afirma que ele recebeu o Evangelho do Senhor. E o autor de Hebreus diz que ele recebeu o Evangelho daqueles que receberam do Senhor. Logo, o autor de Hebreus ele já é uma segunda geração
dos cristãos. Não é o cristão que conviveu contemporaneamente ali com Cristo ou andou com Cristo, mas a partir de Cristo, a partir da anunciação do Evangelho por Cristo, da conversão de muitas pessoas, o Evangelho começou a ser pregado por toda a Judéia, por toda a Galiléia, Samaria e até os confins do mundo. Então, ali que foi alcançado o autor de Hebreus, certo? Outra coisa que essa carta nos mostra, que está no versículo 19 do capítulo 13, é o distanciamento do autor em relação ao seu público, aos seus leitores. Ele afirma ali que ele não está presente, mas que ele gostaria de estar. Ele vai e pretende retornar para se encontrar com os irmãos, né? Outra característica do autor também está no versículo 23 do capítulo 13, em que o autor cita Timóteo como uma pessoa íntima dele. Ele estava aguardando o retorno de Timóteo, ele estava aguardando a presença de Timóteo. E Timóteo andou com os apóstolos. Timóteo é contemporâneo, é da primeira geração dos cristãos, né? Então ele tinha, isso posiciona o autor de Hebreus bem próximo da época do início da igreja, da época da presença de Jesus. Então ele coloca o autor de Hebreus ali no primeiro século. No capítulo 5, versículo 12, e também nos versículos 18 e 19 do capítulo 13, o autor demonstra uma grande intimidade com seus leitores, porque ele exorta os seus leitores. Isso demonstra, então, que aquele autor estava íntimo, ele tinha contato, ele tinha relacionamento. Isso dá um aspecto pastoral para esse escritor, que provavelmente estava separado do rebanho. Essa é outra característica. Outra característica do autor de Hebreus é a sua cultura literária. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento e conhecia o Antigo Testamento no idioma grego, que já era uma tradução do Velho Testamento, que foi escrito originalmente em hebraico, aramaico, né? E depois foi traduzido para o grego, que é a chamada Septuaginta, e a partir dali ele tinha bom conhecimento do Antigo Testamento e ele usou muito fartamente citações do Velho Testamento na sua carta para justificar os seus fundamentos doutrinários. Ele não só usou esse conhecimento, como ele usou técnicas de pregação, técnicas de oratória, como é o caso, Paulo também usa muito, que é chamado de diatribe, que usa assim, ele vai falar, ele imagina que exista alguém ouvindo e fazendo uma pergunta para ele. Então ele já coloca a pergunta e já põe a resposta para alguém que nem está ali na presença dele. É uma forma de você expor o seu conhecimento, expor os seus objetivos, expor as suas ideias. É um artifício da oratória, próprio para quem é um pregador. Então, isso também caracteriza o autor de Hebreus como provavelmente um pastor, como provavelmente um pregador do Evangelho, né? E pelo fato dele ter esse conhecimento do Antigo Testamento no grego, isso coloca esse autor numa cultura helenizada. Helenizada quer dizer aquela influência da cultura grega. Provavelmente ele estava naquela região ali da Galácia, ou região próxima, ele tinha uma influência muito forte da cultura grega, né? E o próprio autor ele usa no versículo 22 do capítulo 13 a expressão palavra de exortação. Isso não é normal numa carta, mas é comum numa pregação. Então, mais uma vez, fica evidenciado um aspecto, uma característica pastoral, um aspecto, uma característica de pregador do autor. Então, a gente não consegue definir quem é o autor, mas a gente vai definindo características do autor através desses pequenos detalhes que a gente busca na própria escrita da carta. Seguindo,
Vamos dar uma analisada na questão da origem, da data e do destinatário desta carta. O versículo 24 do capítulo 13, ele fala o seguinte: os da Itália vos saúdam. Bem, muito bem, os da Itália vos saúdam. Agora fica a pergunta: ele está escrevendo a partir da Itália para um grupo que saiu da Itália? Ou ele está escrevendo de um grupo italiano que saiu e escreveu para quem está na Itália? Então fica muito difícil. Mas por que que a gente tem essa dúvida? Se está na Itália ou se está fora da Itália? É porque naquela ocasião do Império Romano, no ano 49, o imperador Cláudio baixou um decreto expulsando os judeus da Itália, de Roma. Então os judeus foram dispersos, tiveram que sair, e no meio desses judeus estavam judeus cristãos, que eram da igreja romana. Então, a gente muito bem pode ter este grupo de irmãos da igreja em Roma escrevendo para os judeus cristãos que saíram. Então, os da Itália que estão em Roma vos saúdam aos judeus que foram embora. Ou esta carta pode ter sido escrita a partir dos judeus cristãos que foram embora, que são italianos, e escreveu para os judeus, para os cristãos que estão na Itália. Então, não dá para afirmar com certeza a origem da carta também. Igualmente, os destinatários, fica difícil então saber se o destinatário é quem está fora da Itália ou se é quem está dentro da Itália. É a mesma dúvida, entendeu? Mas uma coisa quanto à data, a gente pode mais ou menos situar a época em que a carta foi escrita, porque o autor, no versículo 23 do capítulo 13, ele cita Timóteo com uma certa intimidade, com um conhecimento, com um relacionamento pessoal com Timóteo. Isso coloca o autor, a carta e o autor, no primeiro século, e ao mesmo tempo, os versículos 1 e 2, ele fala sobre a questão do sacrifício das ofertas que eram desnecessárias, foram substituídas pelo sacrifício de Cristo. Porém, ele não menciona na carta que o ritual do sacrifício praticado pelos judeus no Templo de Jerusalém tinha sido extinto, o que ocorreu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, e a partir dali cessou a prática sacrificial de cordeiros. Ele não menciona isso na carta, então provavelmente ele falou: olha, o sacrifício de cordeiros foi substituído pelo sangue de Cristo. Mas ele não falou que acabou o sacrifício de cordeiros porque o templo foi destruído. Então, provavelmente, o templo ainda estava normal, ativo, e o sacrifício estava sendo praticado pelos judeus, porém, esse sacrifício já não faz mais sentido para quem se converteu ao cristianismo. E ele exorta, e não menciona o fim do templo. Portanto, isso coloca o autor antes do ano 70. Porém, se nós formos olhar a questão do decreto do imperador Cláudio, que foi em 49, expulsando os judeus de Roma, ele expulsou, ele perseguia, ele desapropriava as propriedades dos romanos, porém, não havia ainda uma perseguição de morte. Se a gente olha lá em Hebreus capítulo 10, os versículos 12 a 14, ele fala sobre essa expulsão e o sofrimento do povo cristão, dos judeus, em que eles eram desapropriados, eram expulsos, sofriam muito. Porém, o martírio de cristãos, está em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ele só começou a partir de Nero, a partir do ano 64. E o autor de Hebreus não cita essa questão de morte. E ali em Hebreus 12, 64, o autor fala que eles ainda não tinham resistido até ao sangue, ou seja, até a morte. Então, essa questão de perseguição com morte começou a partir do ano 64. O autor mencionou sofrimentos, perdas, desapropriação,
que aconteceu a partir da expulsão em 49. Então isso coloca o autor nesse meado do século I, ali em torno entre o ano 50 e o ano 64, naquele intervalo, principalmente por causa de Timóteo. Quanto ao gênero literário da carta aos Hebreus, a gente fala carta, mas aí é que fica a questão. É uma carta ou é um sermão? Então, quanto a essa natureza, esse gênero literário, também há dúvida, ou pelo menos há especulação. Porque se nós olharmos, se considerarmos Hebreus como uma carta, falta nessa carta algumas características que eram comuns às epístolas bíblicas, né? Praticadas principalmente por Paulo. Quais são, por exemplo? Primeiro, nas epístolas, o autor sempre se identificava no início da carta. Em Hebreus não há essa identificação. Também no início das cartas, o autor sempre praticava a saudação aos seus destinatários, à igreja receptora da carta. Também não existe essa saudação inicial na carta aos Hebreus. E é também comum na carta, nas epístolas, o uso de orações pelos leitores, o que é outra coisa ausente na carta aos Hebreus. Já se fosse considerarmos Hebreus como um sermão, a gente veria algumas características, como por exemplo o uso excessivo de citações. É como se fosse uma pregação, um estudo bíblico. O autor ele enriquece muito o conteúdo de Hebreus, citando várias e várias passagens do Velho Testamento. Não é uma característica de carta, é mais uma característica de sermão ou de estudo, mas principalmente de sermão, né? Outra característica é o uso de retóricas, de técnicas de oratória, como eu já citei antes, a questão da diatribe, por exemplo, imaginar alguém que está fazendo pergunta e eu respondo a pergunta que essa pessoa teria me feito. Isso é uma forma de eu antecipar uma dúvida e já tirar essa dúvida é, com essas respostas, né? Mas, em contrapartida, apesar de faltar elementos de carta em Hebreus, existem alguns elementos de carta em Hebreus. Por exemplo, no versículo 19 do capítulo 13, fica demonstrado que o autor estava separado do grupo que estava lendo a carta. Então, é uma característica de carta você enviar de um local para outro alguma mensagem. Já no capítulo 5, versículo 11, a gente vê que a carta que o autor de Hebreus enviou não era uma comunicação contínua, frequente, mas era uma comunicação esporádica causada por uma circunstância especial. Então também não é igual uma mensagem que se faz toda semana continuamente. Não, aqui dali parece que exigia uma intervenção que o autor fez através dessa carta devido a um problema específico. Então é uma questão circunstancial próprio de uma carta. Já no capítulo 13, versículo 23, o autor ele menciona problemas comuns daquela comunidade, que é próprio de quem convive com aquela comunidade. Então é como se ele estivesse tratando de assuntos triviais próprios de um pastor que está em comum. Então tem mais característica de carta do que de pregação, né? E em Hebreus 13, 24, 25, o autor faz saudações, despede-se, então isso foge do caráter de pregação. Aí, então, nós observamos que dentro de Hebreus nós temos características de cartas e nós temos características de pregação. A gente não pode fechar o gênero literário. Quanto ao propósito desta carta, fica bastante evidente a seriedade dessa carta. O autor ele estava chamando a atenção dos seus leitores, para um assunto muito importante para eles e chamando a atenção também para uma necessidade de uma tomada de decisão. No capítulo 10, versículo 2 e no capítulo 10, versículo 29, o autor chama a atenção para o risco da vida espiritual desses leitores, que ele
estavam correndo risco muito sério e que esses riscos implicavam em consequências. Ele exorta aqueles leitores, exorta a Igreja de Cristo ali, que recebeu a carta, para os riscos de castigos terríveis que seriam consequências de uma possível apostasia. Então ele chama a atenção dos seus leitores para que atentem para o assunto, considerem o assunto, vejam o risco que eles estão correndo com aquele assunto e tomem a decisão acertada pela fé de perseverar na fé em Cristo, porque a consequência da apostasia seria um castigo terrível. É muito importante. Em resumo muito sintético, o objetivo da carta aos Hebreus é isso. Quanto à superioridade da revelação de Deus em Jesus Cristo em Hebreus, nós podemos ver que o autor ele exalta a superioridade de Cristo em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação aos sacerdotes do Antigo Testamento. Essas características desses personagens são destacadas e a superioridade de Cristo fica muito evidente nessa carta e ele enfatiza isso. Ele enfatiza a superioridade do seu sacrifício como sendo acima do sacrifício praticado no Antigo Testamento. Ele também fala do sacerdócio de Jesus Cristo, que é superior e é eficaz, enquanto dos sacerdotes do Antigo Testamento não era eficaz. Ele exalta a superioridade de Jesus numa época em que havia muito sofrimento e perseguição com a igreja, portanto, era uma época muito importante para a igreja ter esse conforto, essa consciência, essa tranquilidade da superioridade do ministério de Cristo, do sacerdócio de Cristo, da suficiência do sacrifício de Cristo, para que a igreja tivesse fé, confiança e paz para seguir esse caminho difícil. O autor ele cobra da sua igreja algumas posturas que seriam e são muito importantes para a saúde da igreja, em particular para aquele grupo que vivia aquele momento difícil ali. Então, ele chama a atenção da igreja para que não endurecesse o seu coração diante da pregação da palavra naqueles tempos de perseguição, aqueles tempos de dor, aqueles tempos de aflição. Era o início da pregação do evangelho, eles estavam sozinhos e estavam sofrendo muito, mas eles deveriam crer. Então ele fala do risco da incredulidade e exorta a igreja a perseverar para não apostatar da fé, para não se deixar enredar pelas falsas pregações dos judaizantes ou de outras doutrinas quaisquer. Ele fala do risco da apostasia, dos castigos terríveis que estão reservados para quem abdicar da fé em Cristo Jesus. Ele exorta a igreja a confiar em Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, particularmente naqueles tempos difíceis. Para isso, ele pede aos irmãos que perseverem numa vida santa, pois é através de uma vida santa é que serão conhecidos aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Não adianta estar entre eles. Dessa forma, o autor de Hebreus ele enfatiza para a importância da fé da igreja, particularmente para aquele grupo de cristãos judeus que estavam sendo perseguidos naquela época. Ele exalta essa importância, a necessidade de se crer em Deus, se perseverar na palavra de Deus, não apostatar, saber dos riscos dessa apostasia, viver uma vida santa que reflita a sua verdadeira conversão. Nós temos o hábito de conhecer os heróis da fé da palavra de Deus, mas a gente não costuma citar aqueles que sofrem, porque muita gente ao longo do caminho, com as dificuldades, com as provações, com as perseguições, eles cansam, eles desanimam, eles caem e alguns até apostatam. O autor de Hebreus está muito preocupado com essa situação daquele grupo
E ele exorta, então, nessa carta, ou nesse sermão, a importância da obra de Cristo na vida deles. Chama a atenção daquele grupo para que não retroceda, para que não volte atrás, para que não ceda à pressão dos seus perseguidores, porque a esperança deles é firme em Jesus Cristo. As promessas de Deus são infalíveis e vão se cumprir, tanto para a bênção quanto para a punição. Então é muito importante que aquele grupo de irmãos em Cristo perseverasse na fé. Essa mesma mensagem vale para nós hoje. Apesar de uma aparente calma na sociedade, no nosso país, existe hoje um ataque suave às instituições cristãs que vão deteriorando a estrutura da fé. Nós vamos aos poucos nos acostumando com violações dos princípios da palavra de Deus, que vai destruindo a nossa convicção. E se a pessoa não estiver avisada, não estiver atenta, não estiver instruída na palavra de Deus, quando ela se der conta, ela está totalmente fora da palavra de Deus. E o risco que aquele povo, que aquele grupamento de judeus, cristãos, que sofriam perseguição, estavam passando, também será um risco da igreja contemporânea. Portanto, a carta aos Hebreus é um documento muito relevante, muito sério, e nós vamos estudar essa carta daqui para frente. Permaneça com a gente, acompanhe os próximos vídeos e vamos crescer. Vamos aprender a palavra de Deus. Fique com Deus.